Eu fico pensando, se essa pressão, o Supremo vai ter que lidar com ela. Hoje, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes acabou de decidir por uma coisa que eu acho que já é algo bastante, assim, vamos dizer, perigoso, no sentido de dar a entender que pode estar funcionando a pressão sobre o Supremo. Ele autorizou o Tarcísio a visitar o Bolsonaro na prisão. Não é nada, tudo bem, vai, mas, assim, é um movimento político, claro, uma vitória, e vem depois também da narrativa de que o Tarcísio e a Michelle conseguiram colocar o Bolsonaro na papudinha, depois de algumas visitas, tal, especialmente da Michelle, que falou primeiro com o Gilmar, depois com o próprio ministro Alexandre de Moraes. E a Michelle também colocou o discurso do Tarcísio nas redes dela. Então está tendo um certo afrouxamento que muita gente, como o nosso querido Moisés Mendes, acredita que vai desembocar mesmo na domiciliar do Bolsonaro. O Lênin Streck falou disso ontem, que provavelmente vão dar a domiciliar para o Bolsonaro, não vai demorar muito tempo. Mas o ministro Alexandre acabou de liberar isso. A visita do Tarcísio foi liberada para ocorrer na próxima quinta-feira, das 8 às 10. O Bolsonaro vai também receber o irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, e o pecuarista Bruno Scheidt, na quarta e na quinta da semana que vem, respectivamente, visitas autorizadas após pedido da defesa do presidente. O Tarcísio buscou o ministro do STF para tentar a prisão domiciliar para o Bolsonaro. O governador fez telefonemas a Moraes, a outros 3 integrantes da corte, para conseguir que Bolsonaro cumprisse pena em casa. A Michelle também procurou o Moraes e o Gilmar Mendes. No mesmo dia do encontro da ex-primeira-dama com Moraes, o ministro determinou a transferência do ex-presidente para Papudinha em 15 de janeiro. Ele foi transferido da Superintendência de Polícia Federal, em Brasília, para a sala do Estado-Maior desse complexo penitenciário. Nós elencamos aqui no DCM algumas perguntas absurdas que a defesa fez para o ministro Moraes, em nome aí da domiciliar. Mas tudo indica aí que está se encaminhando para algo nesse sentido. Eu queria te ouvir. O Moraes está agindo correto, incorretamente? Você acha que é uma movimentação assim, política mais inteligente que ele está fazendo? Dentro também desse contexto da pressão sobre o Toffoli, como é que você está vendo isso aí, meu querido? Mas você disse que o Moraes está agindo corretamente em relação ao quê, Kiko? A permissão do Tarcísio ou uma coisa mais... Permissão do Tarcísio ou, assim, depois de ouvir o Tarcísio e a própria Michelle, transferindo o Bolsonaro da PF para a Papudinha. Ele está largando mão? Se concorda com essa leitura? O Lênio acredita nisso, também o Moisés, que o Bolsonaro vai acabar indo para domiciliar. Como é que você está vendo isso aí? Primeiro que eu acabei de colocar aqui no link na nossa tela, aqui, ó, ops, aqui, gente, vocês veem a coluna do Moisés Mendes, está muito boa mesmo, viu, com o que acabou de falar? Termina de um jeito emblemático. A última frase da coluna do colega deixa eu pegar aqui, ó. A última frase Michelle, nenhum deles tem soluços nem a proteção de alguém com o poder político e religioso de Michelle, a grande mediadora do momento. Michelle poderá conseguir o que os advogados do marido não conseguiram. Tá bem boa a coluna, viu, gente? Eu recomendo que leiam. Olha, Kiko, é difícil fazer exercício de futurologia, mas, de novo, a gente pode, pelo menos, observar alguns fatos. Primeiro, né, ele é um apenado. A gente já disse isso aqui, o presidente Lula nunca foi, né, um apenado, nunca teve em trânsito e julgado de um processo contra ele em que ele foi condenado, né? Inventaram uma antecipação de cumprimentos de pena, lembra? Chamava assim, antecipação de cumprimentos de pena. A pena nem saiu, como isso o cara não tem a pena. Mas enfim, ele é um apenado. O lugar de apenado, e a gente lutou, que eu digo, pessoas ligadas aos direitos humanos, pessoas que se preocupam com questões humanitárias dentro do sistema carcerário do Brasil, sempre quis que apenados fossem para o sistema carcerário, não é para ficar em cadeião público de Pinheiros, distrito policial.
A instituição adequada prevista em nossas leis para que uma pessoa cumpra a pena é um instituto prisional, onde ele está agora, a Papuda. Então, era questão de tempo. O Bolsonaro não poderia passar 27 anos atrapalhando a vida da superintendência da Polícia Federal, que não são carcereiros, são policiais federais judiciários. Eles têm que ficar aí investigando crimes e apresentando relatórios para as pessoas serem processadas. É para isso que serve a Polícia Federal, não para manter preso em suas instalações. Enquanto mantinha o preso lá na instalação, não tinha um diretor de presídio. O Moraes tinha que ficar resolvendo qualquer picuinha. Ah, eu quero TV que não sei o quê. Ah, o ar tá chato. Não é para o ministro resolver isso. É para o diretor de presídio resolver isso. No caso agora, o diretor da Papudinha. Então, correto ele ter enviado para lá. Agora, que a Michelle saiu de vitoriosa, politicamente saiu. Por quê? Porque foi logo depois das conversas dela, foi depois dos pedidos dela, não da maneira destemperada e idiota que os filhos do Bolsonaro falam, ela teve outra maneira de dialogar com as autoridades e acabou por conseguir não só a transferência para Papudinha, que era questão de tempo, tinha que ser questão de tempo, lugar de apenado é no sistema prisional, ela conseguiu essa cela, que é um apartamento. Eu tô vendo um apartamento aqui para alugar menor, juro por Deus que é menor que aquele, como da maioria dos brasileiros né? Todo mundo viu, a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros mora em apartamentos no máximo daquele tamanho, da cela dele. Então ela obteve essa vitória. É fato também que ela e o Tarcísio estão se tornando verdadeiros aliados, assim, cada vez mais escancarados numa luta interna ali contra os filhos, as pessoas com o sangue bolsonarista, vamos dizer assim, né? Isso aí tá claro, eles não estão mais escondendo, não sei nem se estão querendo esconder, já um dá like no outro ali, ficou muito claro essa divisão. E nesse momento ele ganha também o direito à visita. O direito à visita, Kiko, para qualquer pessoa que seja, também está previsto. Também é uma coisa que as pessoas que nos mesmos direitos humanos lutaram, e hoje em dia ocorre. Eu fiz TCC sobre o sistema carcerário, eu estava contando outro dia que no TCC na faculdade de jornalismo foi sobre o sistema carcerário. E eu fiquei indo, em alguns lugares eu entrei como se fosse da pastoral carcerária, e em alguns presídios que eu queria um monte, era muito difícil de obter autorização. Mas em muitos presídios eu entrei, conversando com o advogado do preso e pedindo para ele me colocar lá como alguém que ele quer ver. E é só para poder ir lá entrevistar ele. Então aí eu entrei como amigo do preso. O preso pode escolher quem ele quiser para ver. Isso é um direito previsto. Então, de novo, não tinha como ele falar para o Tarcísio, não pode entrar aí, e vai falar com o diretor. Agora é o diretor do presídio da Papudinha que sabe como é que é isso. Como é que é essa questão de a visita de segunda-feira, a visita de 1 hora, a visita de 2, essas são questões para o carcereiro. No caso, o diretor da polícia, do presídio da Papudinha. Então, eu acho que o ministro Moraes acertou, mas ele não é burro. E está todo mundo vendo o ganho eleitoral e de imagem que Tarcísio e Michelle estão obtendo com essas decisões que eu considero acertadas do ministro Alexandre, com exceção a de manter ele num apartamento maior do que a maioria dos brasileiros mora, que isso é um deboche.